Boa noite, Wesley. Tudo bom contigo? Prazer ter você por aqui. Boa noite, Sinara. Eu que fico muito honrado em estar aqui nesse espaço que sempre tem a nossa galera do nosso campo de esquerda participando. Nossa, esse chat aqui, menino, é um chat maravilhoso, pessoas muito inteligentes, muito bacanas, muito afáveis, tá? Você vai curtir. Olha só, gente, o Wesley, ele é coordenador do núcleo chamado Ipicuera, e eles estão lançando... É Ipicuera que pronuncia? Exatamente. Vem É, da população Y, a primeira migração que chegou na América Latina. Depois você vai explicar direitinho para gente, né? Tá? E eles estão lançando um livro justamente tendo essa ideia de renovação da esquerda, da gente repensar a esquerda, e eles convidaram um monte de gente para escrever nesse livro. Coloca a capa aí, por favor, e Progressismos do Brasil. Coloca a capa do livro aí, que eu vou dizendo aqui para vocês quem é que está com artigos nesse livro, tá? Benedita da Silva e Pedro Abramovay nos prefácios, e aí a apresentação é do Arthur Sampaio, Henrique Silveira e Wesley, tá? E aí vem, tem a Max Maciel, que é um deputado distrital super ativo aqui em Brasília, Áurea Carolina, tem a Tatiana Roque, tem a Aniele Franco, tem Shirley Pancará, tem a Ava Santiago, que é lá de Goiânia, aquela pessoa maravilhosa, agora está vindo como deputada federal. Tem o Douglas Belchior, tem a Érica Hilton, escrevendo sobre a pauta LGBT. Tem a Yuna Guajajara falando de saúde indígena, tem a Tainá de Paula. Olha, maravilhoso. Esse livro, Wesley, vai ficar disponível gratuitamente para as pessoas? Como é que funciona isso? Não tá seu som. Voltou? Voltou? Sim, Sim, nós vamos disponibilizar o livro online. Ele também já se encontra em algumas livrarias. A nossa intenção é sim que o livro circule entre o nosso campo progressista. Então, tanto vai ter vendendo nas livrarias, como a gente vai disponibilizar ele online. Ele foi lançado em Brasília na semana passada, com a presença de vários deputados, várias representações que escreveram no livro e que não escreveram. A intenção é uma coletânea que reúna pessoas do nosso campo progressista que tiveram muito ativas nesses últimos 30 anos de democracia, em especial nas lutas depois de junho de 2013. Então você vai encontrar gente de cada um dos levantes que a gente viu acontecer, dando as suas versões daquilo que aconteceu e a sua contribuição para um pensamento de futuro do campo progressista. tem uma autocrítica dessa história das jornadas, porque tem uma parte do nosso campo que tem críticas muito duras às jornadas de 2013, como sendo o marco inicial dessa explosão da extrema-direita no Brasil, né? Como é que as pessoas abordam essa questão de 2013? É com autocrítica ou mostrando que teve o seu papel? Olha, tem todas as abordagens. A gente não quis ter a audácia de sintetizar, de resumir ou de dizer o que é. Mas a gente conseguiu com que várias pessoas trouxessem a sua versão. Sem dúvida, foi um momento de ruptura. Ali começou uma disputa na sociedade brasileira, isso fica nítido pelo livro. E sim, essa disputa levou muita gente para o caminho da extrema-direita, do golpe. E sim, como também houveram dali iniciativas que vieram do nosso próprio campo progressista, mandatos coletivos, luta de mulheres, outras temáticas que não estavam no centro do debate. A partir dali começaram a ter, como a questão da cidade, como a questão do meio ambiente. Enfim, junho de 2013 é um momento, sim, de cisão na realidade do recorte histórico brasileiro e que, sim, para muita gente foi o caminho da direita, foi o caminho do golpe, foi o caminho que levou à ascensão de Bolsonaro, e para outras pessoas também houve a resistência. É uma disputa sempre, né? Quando as pessoas se levantam. Então, a gente até brinca que é como o filme V de Vingança. As pessoas estão indignadas, elas estão antissistêmicas. O problema é que no antissistêmico você pode oferecer outra solução sistêmica.
pode ser um outro sistema desigual, como é o que a extrema-direita apresenta, um sistema injusto, um sistema fascista, ou você também pode oferecer um outro sistema de uma utopia anticapitalista, de um outro mundo, e isso está o tempo todo em disputa dessa geração que começa em 2013. Para mim, sabe como é que eu vejo? Vou dizer para você e para vocês que estão nos assistindo. Eu me lembro muito bem de 2013. 2013, ele começa bem, tá? Começa bem, começa como um movimento para puxar a Dilma mais para a esquerda, tá? Só que degringola, né, Wesley? Ele claramente degringola, a gente percebe, porque eu sei que eu escrevi na época artigo dizendo assim: gente, volta para casa, porque o gigante acordou e o gigante é um troll, né? Porque eles se aproveitaram. Você vê que a mudança, sabe, Wesley? A gente percebe na mídia. No começo, eles começam a dizer que são bagunceiros, né? Enquanto os protestos são de esquerda, a mídia fala que são bagunceiros, que é baderneiro, que é não sei o quê. Quando eles veem que é gente querendo derrubar a Dilma, que começa a tomar conta das ruas, são patriotas, são gente que não sei o quê, muda completamente. Então, tem dois momentos. A gente não pode considerar 2013 uma coisa só. São dois momentos completamente diferentes. É assim que eu vejo, sabe? Exatamente, é uma disputa, assim. É uma disputa que se deu nas ruas. Realmente as pessoas passaram a se mobilizar, né? Então é um fato que houve uma mobilização social a partir de indignações sociais. E a partir dessa mobilização houve uma franca disputa entre setores. E é isso, esse sentimento antissistêmico, a gente fez uma pesquisa de Picuera e a gente pesquisou os eleitores do nosso campo progressista em 9 capitais, onde a gente pesquisou quem votou no Lula no primeiro turno e no segundo, e quem votou no Lula só no segundo turno. E o sentimento antissistêmico é muito presente. Então, tanto a esquerda quanto a direita tem esse sentimento de indignação. Agora, a condução de por onde vai esse sentimento é que é a grande questão. Como você falou, pode ter começado com um sentimento antissistêmico que visava uma sociedade mais igual, mais justa. Outro, ao mesmo tempo, pode ter levado para uma disputa de extrema-direita contra o sistema que seria a nossa democracia. Então, ao mesmo tempo, é inegável que houveram muitos movimentos depois dali. A luta das mulheres foi muito fortalecida. A luta de negros e negras voltou para a pauta. A gente conseguiu fazer mobilizações que tomaram o Brasil também, e todas essas experiências a gente tenta sistematizar. A luta por moradia, a luta dos povos indígenas, todas essas lutas também vieram acompanhadas depois desse junho de 2013. Mandatos coletivos. Então, eu acho que tudo isso gerou processos para os dois lados, né? E é claro que o nosso lado também venceu. No final das contas, a gente conseguiu prevalecer a democracia, mesmo apesar de todos os golpes que a gente viveu, apesar da ascensão da extrema-direita, a gente conseguiu lograr a vitória e continua nessa disputa, porque a disputa não acabou, né? Me fala um pouquinho sobre o Ipicuera. Você falou que Ipicuera quer dizer o quê? Ipicuera vem da primeira migração da população aqui para o nosso continente americano, né? A população Y. Ipicuera resgata a ideia de origem, daquilo que vem primeiro. Então, o nosso objetivo, na verdade, é discutir o campo progressista. Primeiro, sintetizar e dizer que existe um campo, um espectro amplo dentro do progressismo, e não apenas um partido ou outro. Essa dimensão suprapartidária é muito importante, porque a gente, durante muito tempo, viu que o campo progressista acabou se isolando entre si e formando pequenas ilhas, sem compreender que nós todos estamos dentro de uma mesma realidade. E agora, com a ascensão da extrema-direita, a gente percebe o quanto é importante frentes amplas, o quanto é importante o conjunto do campo progressista, mesmo que a gente tenha as nossas diferenças. Então, Ipicuera visa trazer esse diálogo, porque muitas vezes, no dia a dia das nossas ações, a gente acaba não dialogando. Então, Ipicuera é um espaço de articulação do campo, acima de tudo. Articulação para quê? Para pensar. Porque se a gente precisa de uma frente, a gente também precisa de um programa. A gente viu as mudanças que o mundo passou. Várias mudanças. A chegada das tecnologias, a mudança do mundo do trabalho. Tudo isso
afetaram a dinâmica de como as pessoas leem a realidade. Então, se isso mudou, o nosso programa também precisa se atualizar. Quais são as propostas, o que o campo progressista se propõe para o século XXI, para esse momento histórico. Então, assim, a gente consegue contribuir tanto com pesquisa, como eu acabei de citar a nossa pesquisa, como fazendo isso, sistematizando as experiências, juntando as pessoas para que consigam dialogar. E para que tudo isso? Para que todo esse diálogo? Para que toda essa nova formulação de um programa? Porque a gente entende que, apesar das nossas vitórias e das nossas disputas do momento, existe sempre a longo prazo. A nossa democracia, nos últimos 30 anos, foi se consolidando com as suas disputas. Nos últimos 30 anos, a gente teve figuras como Lula, que é uma expressão do nosso campo e da onde a gente conseguiu chegar. Só que depois de 2026, a gente precisa continuar pensando, porque, infelizmente, nós não teremos mais o Lula na urna depois de 2026. Então, pensar no que será o futuro do campo é importante ser feito desde agora. Sim, você coloca, com esse livro, você acha que também vai contribuir para dar uma renovada no Congresso? Com certeza. O Ipicuera está com um programa de líderes chamado de Novas Vozes do Campo Progressista. Né? São lideranças de vários territórios, você já citou aqui algumas delas, mas a gente tem a Ava Santiago aqui no Centro-Oeste, a gente tem no Nordeste a Brisa, que vem candidata, a gente tem lá em Minas Gerais a Moara, que também será candidata, nós temos a Laura Cito, lá Adoro. do Rio Grande do Sul. Enfim, a gente tem figuras espalhadas, a Lívia, lá do Paraná, lá do Pará, a Lívia do Pará. Então, essas são vozes emergentes do nosso campo, novas lideranças, mulheres negras, mulheres do campo evangélico, enfim, novos perfis de luta que precisam ocupar o Congresso para representar melhor o nosso campo também. Nosso campo tem muitas lideranças, mas que estão aí há muito tempo fazendo essa luta e que nós saudamos, honramos aqueles que nos trouxeram até aqui. Mas a gente precisa também pensar nessa renovação. Infelizmente, a direita tem pensado muito nesse processo. E a gente vê muitos novos quadros de direita, de extrema direita, e muitas vezes no nosso próprio campo ainda existe uma resistência em relação a isso. Por isso que o Ipicuera visa apoiar essas novas lideranças para que elas possam chegar ao Congresso e não só isso, trazer com elas as representações desse Brasil que a gente tanto precisa. Olha só, o Emílio está perguntando para você como que ele pode conseguir um livro. Entra na página do Ipicuera, é isso? Isso. Pode entrar lá na nossa página ou no nosso Instagram. Você lá vai ter todas as informações de como acessar o livro. É Ipicuera, Ypikuera, tá, gente? O Wesley, ele também é ativista do campo evangélico. Você sabe que eu acho, viu, Wesley? Até o jeitinho de você falar, lembro do pastor Henrique, sabia? Um grande Já te falaram amigo meu. isso? Sim, é um grande amigo meu. Eu gosto muito do pastor Henrique, como de muitos evangélicos progressistas no Brasil. É como eu falei, o perfil do Brasil, o perfil do mundo mudou, né? A chegada das novas tecnologias mudaram o mundo do trabalho, mas o perfil religioso brasileiro também mudou. Se você for pegar os evangélicos na década de 70, 80, representavam muito um menor número. A partir da década de 80, 90, nós tivemos um crescimento expressivo na sociedade brasileira. E, infelizmente, esse diálogo não foi construído junto ao campo progressista. E acabou que as igrejas ocuparam um lugar na sociedade, principalmente nas periferias, que é muito importante na dinâmica social das pessoas que moram nas periferias e sabem o quanto a igreja tem um papel social também, mas isso não veio acompanhado de uma intrínseca relação entre os evangélicos e o nosso campo de esquerda. E como na política não existe espaço vazio, esse espaço foi preenchido pela direita e pela extrema-direita, e nós precisamos pensar. Não haverá um futuro do campo progressista sem pensar o diálogo com o campo evangélico. Eu penso a mesma coisa. Eu acho que a esquerda, viu, Wesley? Ó, teve outra pessoa que o Vitor também achou você parecido com o Henrique, o pastor Henrique.
É, É uma é, eu, honra. eu, eu acho que existe um certo prurido da esquerda, né? Porque a esquerda, durante muito tempo, a esquerda foi associada ao ateísmo. Essa é a verdade, certo? Sempre existiu a teologia da teologia Libertação. da libertação, né? Sempre existiu gente que lembrava que a mensagem de Cristo era uma mensagem socialista, certo? Mas existia um comunismo, principalmente, que era associado ao ateísmo, e eu acho que as pessoas não, não queriam disputar o voto das pessoas evangélicas, sabe? Eu acho que tinha assim, não, não vamos entrar por aí. E eu sempre defendi, viu, Wesley, a disputa, inclusive no campo teológico, porque essas pessoas são mentirosas, elas não são cristãs, elas não citam Jesus nunca, a não ser para. Mas as falas de Jesus, elas não citam, elas só citam coisas do Velho Testamento, não é verdade? Que eu estou falando? Não, e mais, assim, infelizmente, essa visão que aparta a religião da discussão política é uma visão extremamente acadêmica. Se você for pensar qualquer categoria de trabalho, você vai encontrar a fé muito presente no campo pobre, popular. Às vezes, essa visão acadêmica distanciou a gente de uma realidade popular mesmo. Por isso, a teologia da libertação teve um papel tão grande quando foi a fundação do PT, o Partido dos Trabalhadores, né? Então, as comunidades eclesiais de base. Então, sim, a gente precisa se aproximar. Sim, há uma discussão intrínseca entre as nossas pautas e as pautas em que Jesus apresenta o combate à fome, o combate à inclusão, todo o debate de combate às mentiras, às fake news, enfim, muitas das nossas pautas têm muito em comum com o nosso campo, e eu diria que até muito mais em comum do que com o campo da direita, que defende o Claro! armamento, a destruição da natureza, que não defende a solidariedade, mas o individualismo, enfim. Mas isso precisa ser uma construção intencional, como você mesmo disse. Muito obrigado por isso. Tem que querer fazer isso. E muita gente, durante muito tempo, não quis. E nem sempre é só sobre os evangélicos enquanto ideia, mas enquanto ação concreta. Quando a gente disputa o combate à fome, a gente vai encontrar e esbarrar com a fé das pessoas. Quando a gente disputa as mulheres e o combate à violência contra a mulher, a gente vai se deparar com a fé das pessoas. Então é por isso, através dessas políticas, que a gente pode, inclusive, incidir nessa organização social. Porque o que a gente está falando aqui é que o tecido social brasileiro mudou e que a gente precisa estar preparado em fazer essa costura para conseguir ter uma maioria, para conseguir ter hegemonia na sociedade, para conseguir propor um projeto nacional. Exato, exatamente. Eu só preciso te falar que em 2015 eu já estava propondo as comunidades evangélicas de base, né? Porque como tinham as comunidades católicas de base que ficavam dentro das favelas e tal, e depois, né, acabou que as igrejas evangélicas tomaram esse lugar, a gente tem que pensar nessas coisas, senão eu concordo muito com você. Sem conversar com os evangélicos, gente, o mundo está muito difícil para as pessoas não se deixarem Jesus de lado, né, Wesley? Essa é a verdade. Gente, Exatamente. o mundo está muito cheio de desespero. A gente não pode julgar uma pessoa que se apega a uma religião, porque o mundo está muito difícil. Então a gente tem que A ter. violência urbana, Exato. a, a religião evangélica no Brasil cresceu, inclusive, com a migração do povo norte, do povo nordestino, que veio para o Sudeste, encontrou nas igrejas evangélicas, na maioria das vezes, acolhimento entre aquelas pessoas que já estavam aqui e que tinham vindo antes e aquelas que estavam vindo depois. Acabavam ali encontrando uma rede de acolhimento, alguém para cuidar de seus filhos, alguém para ajudar a conseguir uma casa, alguém para ajudar. Eu sou neto meu bisavô foi pastor, meu avô foi pastor, meu pai é pastor e eu sou evangélico, né? E eu vi isso acontecer. Minhas avós vieram do Nordeste brasileiro, né? Uma de Pernambuco e a outra do Rio Grande do Norte. E aqui
a igreja era esse espaço de acolhimento. Quantas vezes eu não vi mais gente vindo e se encontrando e formando, que são as periferias do Rio de Janeiro. Eu posso dizer que no Brasil inteiro as periferias hoje são formadas por uma boa parte da população evangélica. Eu queria assim, uma última pergunta para você. Como é que você está vendo a relação do Lula com os evangélicos hoje? Olha, o presidente tentou avançar em muitas destas construções. A própria primeira-dama rodou o Brasil, por exemplo, encontrando mulheres evangélicas pelo Brasil inteiro. O presidente sancionou a lei que torna a música gospel cultura nacional, porque é importante, é parte dos fazedores de cultura, vem da cultura gospel, que aprenderam lá a tocar, a cantar, e a gente sabe que boa parte dos nossos músicos também foram formados por ali. Então, existe sim um diálogo. É claro que é uma disputa e ainda é um diálogo muito inicial. A relação em que se tem do outro lado ainda é muito intrínseca, mas é uma disputa válida. Para você ter noção, no segundo turno das eleições passadas, o Bolsonaro caiu 2 pontos e o Lula cresceu 2 pontos entre os evangélicos. Isso significa muita coisa para uma eleição que foi ganha tão apertadamente. E por que o Lula cresceu e o Bolsonaro diminuiu? Primeiro, pela carta que o Lula fez aos evangélicos, sinalizando e falando verdades, coisas que, por exemplo, ele não iria fechar igrejas. Dizer o óbvio em tempos como o atual é necessário, repetir o óbvio. E a carta dizia coisas como isso: olha, nós não vamos fechar a igreja. Não fazia nenhum tipo de concessão programática daquilo que a gente acredita. Pelo contrário, reafirmava a laicidade do Estado. Sem falar em muitos erros que eles mesmos cometeram e que fez com que boa parte da população evangélica acordasse. Um deles é o uso do púlpito como forma de fazer política. Muitos dos nossos irmãos não acreditam que aquele é um momento para se estar falando de um candidato, e sim para se estar falando de Jesus. Isso afastou muita gente, inclusive das igrejas. Então, sim, existe um espaço de disputa e eu acredito muito nele. Aqui no livro, nós temos 2 textos sobre isso. A Ava Santiago é uma das nossas porta-vozes, que também é uma representante do campo evangélico. A Nilza Valéria é com quem a primeira-dama rodou o Brasil conversando com mulheres evangélicas. Então, eu recomendo muito darem uma olhada no livro, que também fala sobre isso. Muito legal. Wesley, você não vai se candidatar, não? Eu sou pré-candidato a deputado estadual aqui no Rio de Janeiro. Eu venho. Gostei. Olha aí, pessoal do Rio de Janeiro, Wesley Teixeira. Gostei muito de você, viu, Wesley? Vamos chamar você mais vezes para falar aqui. É uma honra, é uma alegria. Eu venho da Baixada Fluminense, né? Eu não sou da capital. E a Baixada é uma região muito populosa do Rio de Janeiro. 4 milhões de habitantes, inclusive é quem deve decidir as eleições aqui na região do Rio de Janeiro. Os vices das chapas de governador são todos eles da Baixada, candidatos ao Senado, e a Baixada inteira não tem um representante de esquerda na LERJ. Olha como é sintomático certos problemas do que a gente está falando, da necessidade desse campo que precisa se renovar e ampliar e mudar o seu perfil também para conseguir dialogar com as maiorias. Então, sim, eu estou me predispondo a essa tarefa. Não é fácil, mas a gente acredita muito nessa disputa e estamos bem felizes. Olha só, gente, o Wesley, como todos e todas que vêm aqui, trouxe uma dica cultural para vocês. É uma série, a nova temporada da série Impuros, não é isso, Wesley? Por que você indica essa série para o pessoal que está nos assistindo? Olha, exatamente, a série fala um pouco sobre a questão da segurança pública, pegando vários momentos, inclusive, fatos reais misturados com a ficção, e fala um pouco sobre segurança pública e a realidade das favelas e periferias do Rio de Janeiro. Eu gosto muito dos atores também, é uma produção brasileira, e a gente vê como que o Brasil tem produzido cinematograficamente. Então, como o Brasil produz coisas boas, eu indico Impuros. Maratonei essa temporada. Já são 6 temporadas, assim. Acho que os atores também são muito bons, assim. Recomendo muito assistirem. Eu gosto muito. O pessoal está perguntando se você foi na Marcha para Jesus. Nessa edição desse ano eu não fui, mas eu fui numa edição
do ano passado, junto com Jorge Messias, levar uma mensagem do presidente Lula à Marcha para Jesus, assim. E é engraçado que as pessoas não sabem. Quem sancionou a lei para a Marcha para Jesus foi o presidente Lula. E as pessoas não sabem. Então, o presidente mandou uma carta ao bispo Estevão Hernandes e a Sônia Hernandes, fez uma ligação com eles por telefone. O ministro Jorge Messias até publicou esses dias o recorte dessa ligação. Eu acho que é uma disputa. Infelizmente, a gente ainda tem falas como a lamentável colocação, como se o Brasil estivesse vivendo uma disputa espiritual, quando eles querem tentar fazer uma disputa eleitoral em nome de Deus, né? Do qual Deus não os autorizou a isso. Então, sim, é uma disputa, mas eu não fui no evento desse ano. Olha só, coloca o livro do Ipicoera na página. Olha, ó, o livro que o núcleo do qual o Wesley faz parte, ele está lançando, chama-se Progressismos do Brasil. Tem textos de muita gente boa do nosso campo, repensando o futuro do nosso campo, tá? Recomendo demais. Vocês podem conseguir gratuitamente. Podem entrar no Instagram do núcleo Ipicoera com Y e K, YPIKUERA, tá? Tá no Instagram. E é isso. Vão lá ler, vale super a pena. Wesley, foi um prazerzão receber você aqui. Volte sempre, amigo. A alegria foi toda minha. Acompanho vocês aqui. Sempre que chamar, estarei presente. Beijão, boa sorte na eleição, viu? Beijo, obrigado. Tchau.